Olá, alunos do sétimo ano. Aqui é a professora Jéssica, de Filosofia, e na aula de hoje nós vamos fazer a correção do simulado digital que vocês fizeram na semana anterior, né? Peguem aí os gabaritos de vocês e hoje nós vamos aí discutir questão por questão. Foram 5 questões de filosofia, abordando os temas, né, trabalhados aí ao longo do primeiro bimestre. Vamos começar aqui. Ele já vai trabalhar a origem da filosofia, né? A gente conversou nas últimas aulas que a filosofia, ela surge aí há cerca de 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga, né? E os primeiros filósofos, eles trabalhavam essa questão da filosofia, de refletir, de questionar a partir da razão, né? O homem buscando respostas para coisas que a própria religião, a própria mitologia não respondia mais. Então, aqui nessa questão, eu vou selecionar aqui um marca-texto. E aí vamos. A filosofia, que pode ser traduzida como amor ao saber, surgiu na Grécia aproximadamente 2.500 anos atrás, né? De acordo com os primeiros filósofos, ela nasce. Ela é baseada em quê? Ela nasce a partir do quê? O que a filosofia como que ela vai surgir? Por que ela vai surgir? A partir do que ela vai nascer? Letra A. Da admiração da própria imagem refletida em um espelho. Assim é possível enxergar o quanto nossos pensamentos podem ser maiores e melhores que os dos outros? Não, né? Isso aqui não tem nada a ver com a origem da filosofia que eu acabei de falar. B. Do estudo das teorias filosóficas construídas pelos filósofos gregos. Este é o único modo de aproximar da filosofia, visto que apenas os pensadores gregos foram capazes de filosofar. A gente conversou que, na verdade, não. Filosofar é o mesmo que refletir, que perguntar, que aprofundar um determinado tema e que muitas vezes você não vai ter uma única resposta, ou uma resposta que a ciência ainda não consegue responder. Então, não é uma coisa só restrita aos filósofos, os pensadores gregos. Então, essa daqui também está errada. C. Da capacidade de descrever imagens e reproduzir fielmente a realidade. A filosofia preocupa-se apenas com a descrição de tudo que existe. Não se encaixa no surgimento da filosofia, ela não busca descrever imagens e procurar representar fielmente a realidade, e também isso não se encaixa no conhecimento filosófico. Tudo aqui dessa letra C não tem nada a ver com o surgimento da filosofia. Ela nasce com a necessidade de buscar explicações para coisas que ainda não, nós seres humanos, nós não conseguimos ainda encontrar, né? Refletir, perguntar, questionar. Então, não tem nada a ver aqui com a letra C. Da admiração e da observação, que leva ao exercício da dúvida e da pergunta. Sem a admiração, que gera a curiosidade, sem questionamentos, o pensar filosófico não acontece. Exatamente a letra D, tá? A filosofia, ela vai nascer da admiração, do observar, da dúvida, da pergunta, né? De eu querer saber mais de coisas que eu já sei ou que eu ainda não sei muito, de questionar, e é isso que vai me fazer pensar, filosofar, né? Buscar uma resposta para aquela minha reflexão. Então, a letra D é o nosso gabarito aqui da questão número 1. Certo? Vamos para a última. Do método científico, analisando cientificamente todas as coisas que existem. Não, a filosofia, inclusive, não é uma ciência, é um campo do conhecimento, é uma área, né, que a gente estuda, mas que não é uma ciência. Ela não tem método científico, ela não se baseia em coisas concretas para passando ali por laboratórios, análises, né? Ela não se preocupa em analisar cientificamente as questões que ela aborda. Então, a letra D é o nosso gabarito da número 1. 2. A 2 vai falar sobre aparência, tá? Vamos lá para o texto aqui inicial. Aparência
é o primeiro aspecto que percebemos quando conhecemos algo. Mas será que é possível conhecer algo de maneira profunda, considerando apenas a aparência? Vamos lembrar que a gente trabalhou, né, o mito da caverna, que a gente via lá que os escravos, eles ouviam os sons, né, de fora da caverna e eles saíam alterados dentro da caverna. Eles viam reflexos, as sombras que os enganavam, né, que mostrava uma realidade distorcida, mostrava as coisas diferente do que elas realmente aparentavam, do que elas realmente eram. Então, a aparência é aquilo que eu vejo à primeira vista, né? Que muitas vezes pode nos enganar. Então, vamos lá. Analise a alternativa que responde corretamente a essa pergunta. Não, primeira coisa, vamos tentar responder isso aqui. Será possível conhecer algo de maneira profunda, considerando apenas a sua aparência? A gente viu que não. Então, a gente já elimina quais alternativas. Se tu sabe que a aparência não é suficiente para me conhecer algo, uma pessoa, né? Eu preciso eliminar as que dizem sim. A B diz sim, então tu risca. A C diz sim, também tu risca. Aqui diz que nenhuma das afirmações. Nós vamos ficar entre a D e a E. Vamos lá. Não, pois a aparência é apenas o aspecto mais superficial da realidade, a qual, por sua vez, pode se mostrar muito mais complexa ou completamente diferente se a investigarmos e refletirmos sobre ela. Perfeito. A letra A se encaixa perfeitamente no conceito de aparência, que a aparência ela vai mostrar para a gente apenas os aspectos superficiais, né, da realidade. Ela mostra muitas vezes quando você vai analisar de forma mais profunda, né? Se você vai conhecer, por exemplo, uma pessoa pela aparência, você julgá-la pela aparência, você está vendo apenas o superficial. E é isso que a aparência trabalha, o superficial. Para eu poder me aprofundar, eu preciso questionar, eu preciso analisar, né? Então, a letra A se encaixa perfeitamente aí no conceito de aparência. E aí, nós ficamos, vamos só ver aqui as outras alternativas para ter certeza, né? D, não, pois a aparência não revela nada sobre a realidade. Ela sempre nos engana. Aqui, gente, o que está errado é que diz assim, não revela nada sobre a realidade. Ela revela, mas não tudo. Aqui ele está dizendo que não revela nada. E a letra E, nenhuma das afirmações. Não, a letra A se encaixa aí no nosso conceito de aparência. Tudo bem? Então, vamos passar para a terceira questão. Ao observar a natureza, Aristóteles chegou a algumas conclusões que tiveram e ainda têm importante papel nos estudos realizados pela ciência. A respeito disso, assinale a alternativa correta. Então, a 3, ele quer saber aí, quando Aristóteles observou a natureza, né, ele começou a refletir e a tentar classificar, inclusive, essa natureza, as coisas que existem, né? Então, vamos ver aqui quais alternativas vão se encaixar aqui, ó. A respeito desse observar a natureza, ele chegou a quais conclusões? A contribuição de Aristóteles para as ciências foi a construção do sistema de classificação numérica e decimal. Não, né? Na verdade, a classificação dele vai dar base para outras classificações posteriores, mas ele não trabalha aqui, ó, especificamente a questão numérica decimal, tá? Inclusive na classificação dele, ele vai classificar as coisas em seres animados e inanimados, né? O critério utilizado vai ser o critério através das semelhanças e diferenças, ele vai utilizar como critério a psique, alma, né? Ter ou não alma. Então, foi uma classificação muito simples do contexto ali histórico que ele estava, mas não se encaixa na letra A. Então, a A não é o nosso gabarito. B. O sistema de classificação de Aristóteles não contribuiu para a divisão atual das ciências, botânica, física, geologia, etc. Quando ele diz aqui, ó, não contribuiu, a gente já viu que, na verdade,
Aristóteles vai dar o pontapé para essas classificações que nós vemos nessas áreas. Na física, na botânica, nas ciências biológicas, né? Nós temos essas classificações. Então, elas surgem já ali com a classificação de Aristóteles. Ele contribuiu, sim. Então, aqui, ó, a B está errada. C. Aristóteles classificou os seres vivos de acordo com as suas características comportamentais. Não, ele vai classificar, como eu disse para vocês, a partir de semelhanças e diferenças usando o critério psique. Então, não se encaixa com o que a gente estudou. D. Aristóteles procurou organizar a realidade, classificando seus elementos em espécies, utilizando como critério as semelhanças e as diferenças que eles apresentavam entre si. Essa D é o nosso gabarito, tá? Então, ele só não cita aqui o critério que é a psique, mas ele classificou, né, as espécies, observou a natureza e classificou as espécies de acordo com aí semelhanças e diferenças. E aí teve os dois grupos macros, né, seres animados e seres inanimados. Então, é o nosso gabarito aqui, a letra D. Letra E, só para a gente concluir. Segundo a classificação de Aristóteles, os seres inanimados são os que possuem alma. Para aí. Para Aristóteles, os seres inanimados não possuem alma. Aqui ele está dizendo são os que possuem alma. Então, a E está errada. Vamos com 4. A 4, ele pede para tu preencher com palavras as lacunas. Eu já vou dar o gabarito para vocês verem como se encaixa perfeitamente aqui na nossa frase. O gabarito da 4 é a letra C, tá? Vamos ler agora junto com essas palavras para vocês verem como faz sentido a letra C. Olha só. Nossa percepção da realidade é apenas temporária. Quando julgamos conhecer algo, um elemento natural, mesmo uma pessoa, este conhecimento se refere apenas a um momento específico, já que todas as coisas sofrem mudanças, né? O tempo todo, inclusive nós mesmos, que são a metamorfose que a gente conversou durante as aulas. Então, nosso gabarito da 4 é a letra C, certo, pessoal? Vamos para C. Na 5, conforme a classificação aristotélica, lembra do método aristotélico que a gente conversou, dos seres animados e inanimados, marque a alternativa correta. A borboleta monarca é um ser inanimado? Bem, aqui, ó, tu já para, porque pela classificação de Aristóteles, ela seria um ser animado, não inanimado, porque ela tem uma daquelas 3 ali que a gente conversou, 3 necessidades, né? 3 características básicas, que vai ser a necessidade de nutrição, né? Ter a capacidade de percepção e raciocínio. A borboleta se encaixa em seres animados, não inanimados, pois não tem movimento, essa A está errada. B. A borboleta monarca é um ser animado que apresenta uma única capacidade, que é a capacidade racional. Está errado porque ele diz a capacidade racional. Pode ter, mas não no sentido de discutir, de refletir, de questionar, que esse racional aí que a gente trabalha na filosofia é nesse sentido. É um raciocínio de reflexão. E a borboleta não faz essas reflexões que o ser humano faz. E a gente viu que na classificação de Aristóteles, o único ser que tem as 3 capacidades, as 3 necessidades, né, digamos assim, é o ser humano. Então, ela seria um ser animado por ter capacidade, por exemplo, de percepção de alguma forma e também de nutrição, mas racional como ser humano, não. C. Então, a nossa B está errada. Inanimados são seres que possuem alma? Bom, na classificação de Aristóteles, os inanimados são os que não possuem alma. Aqui está dizendo que são os que possuem alma. Então, portanto, possuem vida? Não. Essa C está errada. Os seres animados seriam os que não possuem vida. Opa, olha aqui o nãozinho.
E muitas vezes uma palavrinha vai deixar a tua alternativa incorreta. Os seres animados seriam os que não possuem vida, apresentando apenas uma capacidade que era nutritiva. Errado, tá, gente? Que ele está querendo dizer que os animados não possuem vida e na classificação aristotélica são os que possuem vida. E o critério utilizado por Aristóteles foi a psique, que significava vida, movimento. Assim, Aristóteles classificou os seres animados com alma e inanimados sem alma. Certíssimo, aqui, ó, dentro da nossa classificação, dentro do que a gente estudou, a letra E é o nosso gabarito. Bom, pessoal, é isso, né? Eu espero que vocês tenham ido super bem nessa prova, estava uma prova muito tranquila, né? Eu acredito que tivemos aí notas excelentes. Obrigada aí pela participação e até mais.